Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre as vantagens da Assembleia Virtual. Durante a pandemia nós tivemos um hiato aí com uma lei que nos permitia realizar esse tipo de assembleia e a gente vai falar sobre os ganhos que esse tipo de assembleia nos deu nesse período. Vanessa, você quer começar? Eu gostaria. Bom, eu sou super fã das assembleias virtuais. Eu gosto muito das assembleias presenciais, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Sou muito fã das assembleias presenciais, de ter o contato com o morador. No entanto, as assembleias virtuais, elas me trouxeram uma visão muito diferenciada de uma certa categoria que os condomínios começam a receber por conta do trabalho que é realizado. O número de moradores participantes das assembleias aumentou significativamente Sim. com as assembleias virtuais. A educação com que todos se posicionam nas assembleias virtuais foi um grande diferencial. São assembleias mais limpas, pelo menos as que eu fiz, né? Assembleias mais limpas, mais organizadas, os moradores todos bonitinhos levantando a sua mãozinha para ter a palavra, a apresentação do material prévio e a disposição dos moradores para que eles possam votar com mais tranquilidade os temas que são levados para deliberação, a forma, inclusive, de dinamismo que essas assembleias acabam tendo mesmo nos meios virtuais, por conta dessa organização e respeito que volto a falar novamente, as assembleias que eu tive, elas foram incríveis, justamente por essa organização. O que acontece é que nas assembleias presenciais, muitos moradores querem chamar atenção para temas que não são objeto da pauta. E nas assembleias virtuais, eu percebi, a gente consegue manter a pauta, porque o morador, quando ele começa, por exemplo, a levantar a voz, a ser inadequado naqueles trabalhos, a gente corta o microfone. Olha que coisa mais linda. E aí corta o microfone e ele não vai mostrar nenhum ato de agressividade, por exemplo, que poderia acontecer numa assembleia presencial. Eu sou muito fã disso. Mais uma vez, a participação dos moradores ela é muito, muito significativa e aumentou muito consideravelmente essas participações. Mesmo o público mais idoso, eu senti, porque as pessoas ficam imaginando que os velhinhos hoje, a melhor idade, são pessoas completamente incompetentes com a tecnologia. Sim, Lê do engano. É um preconceito absurdo. Não é? Né? Baita de um preconceito. E o mais legal é que você vai falar assim, mas como existe um dinamismo numa assembleia virtual? Existe, porque existe os chats de discussão e as pessoas vão colocando as suas opiniões, vão perguntando nos momentos apropriados e as respostas vêm também para aqueles questionamentos. Quando está indo tudo muito bem, as pessoas vão elogiando, vão falando, vão metrificando aquilo que está acontecendo de bom. Eu sou muito favorável. Eu espero realmente que haja uma modificação legislativa para isso, para que efetivamente as assembleias façam parte do cotidiano condominial. E sim, olha, eu sou favorável também às assembleias híbridas. Também sou favorável às assembleias híbridas. Hoje a gente vê isso, inclusive, acontecendo nos condomínios. Não necessariamente precisa acontecer sempre as assembleias virtuais, mas sabendo que você pode utilizar esse mecanismo que a pandemia trouxe, foi um grande presente pro mercado condominial, essa possibilidade, mesmo que de forma tão limitada até. E agora com esse retorno, inclusive, dessa nova onda que eles falam, aconselhável, inclusive, que aconteçam, eu sou super favorável. Legal. Eu acho que a Vanessa colocou as duas maiores vantagens. A participação, que foi muito maior. Muito. E a questão de entregar o material antes, né? A gente fez de uma forma, a gente fez as plataformas com discussão antes, uma reunião virtual mesmo, presencial virtual, né, que você tá ali, e posteriormente a votação. A apresentação anterior, a apresentação do material antes, ela
trouxe um esclarecimento e muitas discussões que sempre é aquela do, posso falar? Me deixa eu terminar então, né? Que você, na hora que você está fazendo a apresentação, você faz. Não, mas deixa eu terminar, por favor. Isso não teve, porque as pessoas já tiveram acesso ao material por completo, né? Então, eu posso dizer que até a gente tem um condomínio que tem um condômino que ele gosta de encontrar o pelinho no ovo, sempre com precisão, entendeu? Como ele já tinha visto o material por completo... Se deu por satisfeito. Uma coisa que trouxe de lição também, né? Nada impede numa assembleia presencial você entregar o material antes. Então, Sim. assim, isso... Vale como lição. Isso, vale como lição. As coisas conseguem conviver, né? Você traz benefícios da virtual para presencial também. Você consegue ter esse tipo de conversação, de convergência entre os assuntos, né? Mas, assim, a questão da participação que a gente sempre cobra, né? A gente sempre vem aqui e fala, não adianta você ficar buzinando na orelha do síndico, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, e você vai na assembleia e você tem a oportunidade de expor e de conversar com seus pares de maneira legal, né? E você não aparece, né? Então, esse boom de participação, eu acho que é o primeiro ponto, assim, isso é indiscutível, que foi fantástico. Uma outra coisa, né, Vanessa, que você falou da questão do controle do público, né? Isso é o papel do presidente na assembleia presencial, que ele não faz, né? Tem alguns que fazem. Mas é raro, é muito raro. Existem presidentes contratados, inclusive, para assembleias. Teve um condomínio que eu advoguei, não estava nem como síndica, mas como advogada, que ele já tinha um perfil, já tinha um padrão da contratação de um presidente. Nossa, foi incrível. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer esse trabalho de presidentes contratados. E tinha. Os moradores em ata já tinham deliberado que todas as assembleias teriam um presidente contratado, um mediador mesmo, uma coisa incrível. Porque o cara traz pra pauta, você não vai falar. Não tem interesses próprios. Né? Porque muitas vezes o presidente, eu sempre falo assim, a assembleia vai ser boa? Eu falo, depende do presidente. Não. A gente tem um amigo que é gerente de condomínio que sempre, 2 dias antes da assembleia já começa. Vocês já sabem quem vai ser o presidente? Vocês já sabem quem vai ser o presidente? Porque realmente é o presidente que faz a diferença. Com certeza. Bom, eu não tenho muito o que agregar, não sei, além daquilo que vocês já falaram. Eu também, a percepção que nós tivemos foi realmente um aumento significativo de presença, o que é fantástico, né? A gente, pelo menos nos condomínios que a gente administra, a gente parou de ter sempre aqueles 10, 15% presentes do condomínio, quando dá 10%, que decidem pelo 100%, né? 10% é uma vitória. Mas eu tive, por exemplo, assembleias em condomínios menores, assembleias de condomínios de 20 unidades, em que 14 pessoas estavam presentes. Então, olha que... Tá falando de 70%. 70% de presença. Isso é sensacional porque todo mundo participa e você tocou num ponto importante. A ferramenta da plataforma virtual, ela permite realmente fazer um controle maior do desenvolvimento da Assembleia e daqueles que gostam de se destacar e não se destacar de forma positiva, mas de forma negativa. Uma coisa importante, né? Nós fomos pegos de surpresa também com a pandemia, né? Então a gente teve que aprender, a gente teve que consertar o avião com ele voando, né? Foi bem isso. Então, assim, teve a pandemia, houve a lei da Assembleia Virtual e a gente começou a fazer com as ferramentas que a gente tinha, né? E a gente fez a primeira, quebrou a cara, fez a segunda, quebrou menos a cara e foi aprendendo. Então, eu acho que cada um de nós aqui conseguiu chegar num modelo que funcionou melhor. E isso também varia de condomínio para condomínio, não é só o síndico, né? Para o condomínio A, você pode fazer uma reunião aberta no Zoom que vai funcionar bem. A gente abriu tinha a plataforma e tinha a reunião no Zoom, que não apareceu ninguém. Pois é. Então, aí você faz a sala... Tem condomínio que funciona a sala de discussão prévia, de chat, e você abre o Zoom e não aparece ninguém. Pois é. E aí vai só para votação. Então, assim, você tem que entender a característica do seu condomínio, né? A dinâmica do seu condomínio. E a gente teve que aprender isso na raça, né? A gente não teve... Hoje, com essa volta, né? Por exemplo, hoje, em tese...
a lei, eu não sou advogado, não sou especialista. A lei não permite. A lei não permite, mas existem entendimentos meios que você pode fazer, não é essa questão da discussão, mas eu entendo que isso deveria ser perpetuado para sempre. Sim. E ser uma opção, né? É só a gente ter os nossos legisladores em Brasília fazendo o papel deles, porque nós já temos uma lei pronta, aprovada no Senado Sim. Federal, só que falta ser aprovada na Câmara para virar lei que permite exatamente a Assembleia Virtual Falta boa a fé e boa partir vontade, da né? sanção dessa lei. Então a gente pede aí, caso a gente tenha algum deputado federal nos assistindo, que ajude a colocar em pauta em votação, porque essa realmente é uma ferramenta que veio, é uma das poucas coisas boas que essa pandemia trouxe. Do Sim. ponto de vista de gestão, de presença, de controle, enfim, de participação. E uma de forma tudo. melhor para você também ter quórum qualificado para determinadas deliberações. Né? Você falou que conseguiu 2/3 numa assembleia. Imagine conseguir 2/3 Presencial é de impossível, pessoas. né? Presencial é impossível. Talvez em Na sorteios de vagas de garagem. Garagem você consegue Mas 2/3. também somente em sorteios de vaga de garagem, ou se de repente você vai falar assim, vamos aumentar 100% a cota condominial. Aí todo mundo desce para ver se não é uma pegadinha. Ou eleição de condomínio que o síndico está muito desgastado, também tem uma mobilização, demanda maior. mas é uma mobilização que é esporádica, não é uma mobilização. Transitória, não é uma coisa permanente. E a Assembleia Virtual, ela veio para isso, para trazer. E outra coisa, hoje a tecnologia está a serviço, né? Você vê que hoje, inclusive, o mercado todo de trabalho se modificou e vai se modificar ainda mais por conta dos ambientes virtuais. Ou seja, os ambientes virtuais, eles já fazem parte da nossa vida. E veio para ficar. E tem um outro ponto, né? Que assim, a gente sempre pensa no condômino que não quer ir, né? Ou que não se dispõe a ir. Mas tem condômino que quer muito ir e de repente o cara, por exemplo, como aconteceu com o Carlos num programa que ele contou aqui, ele foi transferido pela empresa para um outro país. Sim. Né? Como que o Carlos ele pode ter deixado uma unidade aqui de condominial, que ele deixou alugado, coisa que o vale, e ele quer participar da vida do condomínio? Como ele vai sair dos Estados Unidos ou da Europa ou do Japão, seja lá onde for, para vir aqui, participa da Assembleia e volta. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. É isso. E aí tem investidores que moram fora, tem uma série de peculiaridades que essa ferramenta resolve, né? E isso, de novo, não sou a favor da obrigatoriedade da Assembleia Virtual. Lógico, em época de pandemia, sim. Mas a possibilidade do condomínio, de acordo com as características, optar pela presencial, pela remota ou pela mista, eu acho que é muito importante. Eu não sei se vocês tiveram isso. No caso de Assembleia Virtual, a gente precisa de uma legislação efetiva para tratar desse assunto. Mas eu, por exemplo, 90% dos condomínios que a gente administra, os conselheiros não querem mais fazer reunião presencial. Agora, eu acho reunião de conselho sensacional. Fantástico. Por quê? Você consegue, não precisa ninguém sair das suas casas para poder se reunir num determinado lugar e você consegue ter um desenvolvimento da reunião muito bom. Melhor coisa do de mundo. novo, eu acho que essa foi uma das poucas coisas boas que essa pandemia Eu tava falando sobre trazer. isso esses dias. Nós tínhamos um condomínio em Santo André, né? A gente já conversou sobre isso nós aqui no backstage, né? Das distâncias e tal. Geralmente a gente tinha reunião de conselho às 19 horas em Santo André. E agora entra essa época de chuva, com trânsito, caramba. Já teve época da gente sair às 5h30 de casa e chegar atrasado na reunião. Não dá. Então você perde 1h30 totalmente improdutiva, de graça, né? A volta era meia hora, mas assim, você perdeu 2 horas. Não, e assim, os moradores, conselheiros, eles moram na edificação. Nós, não. Né? Claro, salvo alguns casos, Sim, mas normalmente não. Então, imagina, só esse tempo de se deslocar é um tempo que você pode estar produzindo mais trabalho. Isso é uma barreira para o crescimento também. Claro que é. Mas
se você for ver, mesmo os moradores, conselheiros que estão ali no local, eles preferem, pelo menos é o que tem acontecido comigo, eles preferem não ter que sair de casa, eles preferem ficar à vontade, ficar de short, uma camiseta, mas eles pelo menos... Tem conselheiro que fica jantando no meio da reunião. Mas Eu ainda não chego nesse ponto, mas comendo, você fica olha. tomando um vinhozinho, a gente até brinca. É isso mesmo, a comodidade é outra. É. É lógico que tem os problemas, nós temos, apesar de a gente estar em São Paulo, de a gente ter uma condição de infraestrutura pouco mais adequada, mas mesmo assim a gente tem problema de sinal, a gente tem problema de interrupção de energia, não sei o quê. Mesmo com todos esses pormenores, esses problemas, ainda assim é muito mais efetivo do que... Você tocou num ponto que agora eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tive um episódio numa assembleia virtual que aconteceu agora em outubro. Por sorte, aconteceu nos últimos 10 minutos, ou seja, a gente já tinha deliberado tudo, estávamos só conversando ali coisas de assuntos gerais e tanto eu como minha sócia estávamos conectados. Da minha casa, acabou a luz do meu prédio. Acabou a luz. Literalmente derrubou. Eu imediatamente peguei no celular, liguei para minha sócia, que também estava conectada no apartamento Tudo dela. bem aí? Eu falei assim, olha, informa que infelizmente caiu a luz, eu não tenho como. Não tem como. Mas foi por sorte. São esses contratempos que podem acontecer, mas, de forma geral, a coisa também é muito boa. lógico que... depois dessa pandemia a gente não tem mais certeza de nada, né? Porque a gente não tinha, a gente nunca, assim, apesar de ter alguns estudos e tal que eu já tinha lido a respeito, mas assim, nunca ninguém tinha dito em 2020 pode acontecer de ter que parar tudo, não sei o que lá, mas a assembleia presencial também podem ocorrer vários problemas. Sim, né? vários. Com certeza. Você, acontece. Você no deslocamento, você pode ter um acidente. Você teve um caso recente que você teve um incidente que você não pode comparecer numa presencial. Né? Pode estar... Acaba a luz. Pode estar... A gente já teve uma que a gente... Alagamentos, interdições. A gente foi ligar o retroprojetor, não funcionou. Era na época do retroprojetor ainda, faz um tempo. Não funcionou. O gerente queria cancelar a assembleia. A gente falou, não, eu faço. Trocar, a gente faz. Mas o gerente da administradora falou, não, vamos adiar para a semana que vem. Não, tá todo mundo aqui, vamos fazer. Mas pode acabar a luz. Sim. Mas os contratempos existem, gente. Você tanto presenciais como virtuais. No final foi incrível pra gente, porque nós ficamos mais flexíveis ainda. Né? Mais flexíveis, mais dinâmicos, inclusive. Criando até outras formas de trabalho. Aquilo que a gente falou das reuniões, eu particularmente já coloco até nas minhas propostas de condomínios novos. Reuniões com o conselho de forma virtual, plataforma virtual. A gente tentava muito isso antes, né? E nunca deu certo. Nunca ninguém topava. Mas eu tenho certeza que tem alguns condomínios que eles não vão querer voltar para presencial de jeito nenhum. Eles são mais evoluídos, porque é o mundo. A gente, desde o início, lá em 2015, 2016, a gente tentava colocar a plataforma virtual como reunião de conselho e nunca colou, né? Nem com um presente e o outro não. Assim, um presente e o outro remoto nunca colou. Agora, assim, de repente... Mas todo mundo prefere. Ontem a gente teve uma presencial que as pessoas estavam achando que era virtual. Mas uma coisa importante também foi separar um pouco o joio do trigo, né? Porque a gente está percebendo, muita gente não conseguiu se adaptar, né? Houve todo esse movimento e muita gente não conseguiu se adaptar ao trabalho remoto. Então, assim, também tem essa questão de quanto o profissional tá apto a aceitar inovações e mudar rápido, uma virada de chave, né? Porque foi uma virada de chave muito rápida, foi. Né? Não foi uma coisa que a gente conseguiu pensar e falar assim, olha, a gente tem aí 3 anos para se preparar para a gente começar a fazer tudo virtual. Ao vivo e a cores. Não é que nem aconteceu com de dia a gente estava fazendo uma assembleia presencial, à noite já não podia mais. Suspende tudo, fecha tudo. Isso aconteceu, essa transição vagarosa aconteceu com a gente no direito, de processos eletrônicos. Sim. Isso tudo foi pensado, estudado, sistematizado, feito. Mas com a gente preparação. Com a gente foi na raça. Bom, gente, acabou mais um programa. Eu acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar, falo em nome de todos,
por favor, senhores legisladores, nos deem oportunidade de continuar com as assembleias virtuais, porque foi um ganho para os condôminos, foi um ganho para o corpo diretivo, foi um ganho para a comunidade, com o incremento de participação, a vontade do coletivo fica mais clara quanto mais gente participa. Então, assim, todos têm a ganhar. Não tem porquê, com os recursos que a gente tem hoje, a gente ficar limitado a uma reunião de meia dúzia de pessoas dentro de um salão de festas. Às vezes não tem nem estrutura para isso, muito condomínio antigo não tem. E assim, eu acho que não faz mais o menor sentido com o nível de evolução que a gente tem hoje. A gente agradece mais uma vez a audiência de vocês. Deixa seu like, curta nosso canal, liga o sininho para avisar quando tiver conteúdo novo. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço.